Será que a fisioterapia vale a pena para o ano 2026? Você que quer cursar fisioterapia, você que é fisioterapeuta e quer pensar em qual área ou está pensando como que a fisioterapia em 2026 vai se comportar? Nesse vídeo nós vamos falar sobre isso, dados reais e tendências de mercado na fisioterapia para o ano de 2026. Eu sou Rafael Ferres, eu sou fisioterapeuta e gestor, e nesse canal você vai ter muito conteúdo de fisioterapia e gestão na área da saúde, na fisioterapia. Então já segue o canal, já curte esse vídeo, compartilha, comenta suas dúvidas, o que você está achando desse conteúdo e vamos para a exploração desse conteúdo. Eu vou trazer para vocês aqui uma mini aula sobre alguns dados relevantes que a gente pode pensar para a fisioterapia em 2026. Então, a pergunta desse vídeo, a pergunta do que a gente vai trazer aqui é se a fisioterapia em 2026 vale a pena. Com os dados que eu vou trazer aqui, você vai pensar, você vai fazer as suas reflexões e conforme for acontecer nesse vídeo, vai comentando aí, colocando suas dúvidas e a sua opinião sobre tudo. Então vamos lá. Primeiro que quando a gente pensa assim, será que vale a pena a fisioterapia? Será que vale a pena a terapia ocupacional ou qualquer outra profissão? É importante a gente pensar que o futuro da profissão ele precisa ser avaliado a partir de dados reais já postos e também, obviamente, tendências de mercado. A tendência de mercado a gente até pode pensar em balizar ela por dados, mas existem algumas variáveis na tendência que elas são variáveis de aposta, né, de subjetividade. Obviamente, a gente vai unir tanto os dados quanto a expectativa que eu particularmente tenho das profissões para o próximo ano. Então, o primeiro dado importante que a gente tem que trazer aqui é que, numa lógica de crescimento de mercado, 40% de aumento na contratação de fisioterapeutas. Esse é o dado do CAGED de 2021 para 2024. Então, às vezes você escuta assim, ah, mas fisioterapia é ruim, não tem espaço, etc. Isso é um grande equívoco, né? Nós tivemos, das profissões da saúde, proporcionalmente, a fisioterapia é uma das que mais crescem. E os dados, por exemplo, do CAGED, que vai avaliar essa relação de emprego, desemprego, contratações, etc., ele aponta isso. Só de 2021 para 2024, 40% de aumento nas contratações de fisioterapeutas. Isso é muito importante para a gente pensar que é um universo que vem crescendo, não só no número de empresas, mas também na empregabilidade, sendo uma consequência, dessa formalização desses negócios na fisioterapia. E aí, quando a gente pensa para áreas de atuação, quais são essas áreas mais promissoras para 2026? O primeiro, que talvez aí seja até a top um ou top 2, porque eu acho que a gerontologia é a top um, é a fisioterapia dermatofuncional. A fisioterapia dermatofuncional, algumas variáveis cercam para que ela seja uma área promissora para 2026 e talvez para os próximos anos. Primeiro, novos procedimentos estão sendo regulados pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, ampliando os recursos que fisioterapeutas podem utilizar na dermatofuncional e na estética. Isso já dá uma evolução de mercado muito importante, porque o mercado da estética ele movimenta mais de 50 bilhões por ano, né? Tem um dado que já revela que são 48 milhões, no intervalo que ainda não foi considerado esse dado, provavelmente a gente já tem aumentado. Então são mais de 50 bilhões por ano. Então, o fisioterapeuta tendo novos procedimentos regulados, isso amplia também a sua capilarização para esse mercado da estética. Importante também dizer que existem normativas, por exemplo, do Ministério da Saúde, com residências específicas para dermatofuncional, o entendimento da vigilância sanitária, da Anvisa, quanto à apropriação da fisioterapia nessa área da estética e o que ela aprofunda. Então, isso tudo ajuda a profissão, ajuda a área de atuação, o segmento, a especialidade, a se desenvolver para o curto prazo. Para mim, a fisioterapia e gerontologia, para os próximos anos, será a grande especialidade da fisioterapia, das profissões da saúde como um todo, porque a economia prateada ela vem se desenvolvendo de forma consistente e mais. As pessoas idosas não estão sendo tratadas como antigamente, né? Que você tem uma pessoa idosa, você isola ela, ela está lá, tem um atendimento específico, uma coisa mais modular. Hoje você tem um trabalho muito mais biopsicossocial, voltada para incluir essa pessoa na sociedade e não atender essa pessoa numa lógica previdenciária, né? Pensando em saúde, pensando em aposentadoria, mas sim você trazer essa pessoa para o mercado de trabalho,
para um ecossistema de atividade física, de atividades sociais, de conexão, de aproximação dessas pessoas, de convívio mesmo com a sociedade. Isso abre uma grande janela de negócios, não só na fisioterapia propriamente dito, mas também em negócios de performance da pessoa idosa, de melhora da atividade desse idoso e por aí vai. Então, o mercado da gerontologia não é mais aquele mercado do asilo, da casa de repouso, não existe mais isso. Na verdade, existem serviços dentro desse sentido, mas a economia prateada ela é um outro cenário que vale muito a pena a gente pensar e se organizar, porque abre uma janela de muita inovação para a fisioterapia nesse momento. Fisioterapia em oncologia, uma especialidade que vem muito próximo de novas políticas públicas, principalmente do governo federal. Existem leis para serem aprovadas que tornam obrigatória a assistência fisioterapêutica para a oncologia, e isso ajuda muito, porque conforme as normatizações, as normas, as regulações, elas avançam e se cria o direito e a prerrogativa tanto do usuário quanto do profissional para atuar naquela área, isso fortalece e amplia não só o acesso da sociedade, mas também o posicionamento e a inclusão de fisioterapeutas nesse cenário. Então, já tem muita lei aprovada nesse sentido e acredito que novas políticas públicas vão incluir a oncologia e também a mesma lógica para a fisioterapia em saúde da mulher. E aí a gente também pensando nas boas evidências que nós estamos trazendo, muitas intervenções na fisioterapêuticas na área da saúde da mulher, na especialidade, no contexto da saúde da mulher, elas vêm demonstrando um padrão elevado, um nível elevado de ciência, evitando inclusive intervenções muito mais caras na relação de cuidado com as mulheres. E isso torna a fisioterapia uma grande aliada no cuidado das pessoas. Não à toa, muitos consultórios, muitas clínicas de fisioterapia especializada em saúde da mulher, especialidade em saúde pélvica, saúde pélvica não só para a mulher, mas também para os homens e para as populações que não se consideram nesse gênero, masculino e feminino. Então, assim, é bem importante a gente pensar que esse mercado ele também vem se desenvolvendo e vem aprimorando a distribuição de serviços, tanto públicos quanto privados, para fisioterapia. E aí, quando a gente vai para dados gerais do mercado, a gente pensa em algumas referências, por exemplo, quando a gente vai falar de salário médio nacional. Segundo o portal Salário, o salário médio nacional do fisioterapeuta é de R$ 3.100. Você pode dizer assim, pô, Rafael, mas eu não ganho isso, ou o Rafael ganhou mais do que isso. Então é uma média salarial com base nas milhares de vagas que são divulgadas e que o portal Salário faz a análise. Se esse dado ele vai ser um dado que conversa com a região, com determinada região, isso talvez não seja com tanta evidência, porque você pega uma massa de geração de oferta de empregos e de salários nacionalmente. Então, a condição econômica do norte é diferente da condição econômica do sul, como é diferente da oeste, da leste, por aí vai. Então, é sempre importante a gente entender que essa média salarial ela vai ter variações regionais. Mas, segundo o Portal Salário, é 3.100. E tem projetos de piso salarial que nós vamos falar um pouco à frente. O crescimento do emprego formal a gente já colocou aqui, os 45% do CAGED. O total de empresas, nós temos aproximadamente 50 mil empresas com CNAES, né, que é o Cadastro Nacional de Atividade Econômica, e a atividade econômica, nesse caso, é atividades de fisioterapia. Então, são aproximadamente 50 mil empresas. Isso é um número muito grande. São pouco mais de 400 mil fisioterapeutas no Brasil, que possuem registro no Conselho Federal, e muitos desses fisioterapeutas também já nem atuam mais. E a gente tem uma quantidade de CNPJs com KNAI de atividade de fisioterapia, mais de 50 mil CNPJs, aproximadamente 50 mil CNPJs. Isso é um número extremamente relevante e que demonstra a força das clínicas de fisioterapia, das empresas prestadoras de fisioterapia, das empresas que prestam serviço em hospitais, em outros lugares, a força empreendedora e de gestores fisioterapeutas também nesses lugares. E aí, os principais locais de trabalho, a gente já sabe, são os equipamentos públicos, as redes públicas, considerando desde do fisioterapeuta que está no programa de saúde da família,
lá no território, até hospitais públicos de fato. E no serviço privado a gente tem muita clínica especializada, empresas e hospitais também. E essas empresas, elas são empresas que ou contratam fisioterapeutas ou prestadores para cumprir NR, cumprir programa de ergonomia, de saúde do trabalhador. E quando a gente pensa numa evolução da profissão, vamos pensar até 2025, né? A profissão ela inicia com o seu decreto-lei, a sua regulação em 69, até 2025, ou um pouco, algumas décadas atrás, a gente tinha um foco anterior, né, assim, de reabilitação pós-lesão, né, ou recuperação pós-lesão. Então, hoje o fisioterapeuta ele não é visto mais assim no mercado e nem nos espaços que ele ocupa. Se você tem esse foco ainda, você tem que mudar a tua mentalidade. O fisioterapeuta ele não é mais um profissional única e exclusivamente da recuperação pós-lesão. Essa é uma visão extremamente conservadora da fisioterapia que não fala sobre a realidade do fisioterapeuta. O novo foco está muito relacionado à prevenção, está muito relacionado à performance, está relacionado à estética, está relacionado à ergonomia. Agora a gente tem os novos conceitos de telesaúde, teleatendimento e também a saúde corporativa, principalmente considerando a NR1, que tem essa visão, a partir de 2026, de uma análise biopsicossocial, uma psicossocial, na verdade, do indivíduo que está trabalhando. Então, se abriu muito a atuação dos fisioterapeutas. Que bom que lá em 69 a gente já tinha essa visão que a fisioterapia se tornaria uma profissão tão ampla, né? Por isso, obviamente, tem todas essas regulações também. E aqui eu citei o teleatendimento, é muito importante a gente pensar nisso, que o COFITO ele regula, né? Existe uma regulação permanente agora do teleatendimento, teleconsulta, telemonitoramento. Isso é de 2025, mas desde a pandemia já existe uma lei federal que versa sobre isso também. E olha que interessante, a teleconsulta, o telemonitoramento, eles têm variáveis diferentes. Então, uma consulta fisioterapêutica, você tem a possibilidade de fazer uma consulta, um atendimento fisioterapêutico através de um teleatendimento, né? E você pode também ter estratégias de telemonitoramento. Tem muito fisioterapeuta que, por exemplo, ele emite relatório, ele faz monitoramento com a família, e isso tudo é por tele, né? É por uma videoconferência, é por relatórios, é de forma assíncrona ou síncrona. Então, você também pode incorporar isso dentro do seu atendimento para o próximo ano. A área do teleatendimento. Ah, mas eu não quero fazer teleatendimento, Rafael. Eu gosto de atender presencial, não tem nenhum problema. Só que você pode unir a tecnologia do telemonitoramento, do teleatendimento, ao que você já faz hoje dentro desse contexto é, de organização do presencial. Você soma a tecnologia. O Ministério da Saúde, né? Então, nós temos inclusão do fisioterapeuta em políticas nacional de saúde, então isso fortalece muito a fisioterapia e bastante oportunidades para 2026. Então, primeiro ponto, são 32 milhões de pessoas com mais de 60 anos, né? Então, assim, 15%, mais de 15% da população brasileira tem mais de 60 anos. E o que que isso representa? Primeiro, um mercado importante. A tendência é que a gente tenha mais pessoas com mais idade do que com menos idade. É uma tendência de mercado no Brasil. E o que que é interessante? Essas pessoas, elas estão deixando de consumir pouco para consumir mais. Então é um mercado que vai se formando, por isso que a gente está chamando isso de economia prateada, porque vai se formando um mercado consumidor que ainda não tem tanta inovação destinado para ele. Então, é uma janela muito importante para a fisioterapia. O mercado da estética, a gente já falou, 48 bilhões a 58 bilhões de reais anualmente. A gente tem a sanção de novas leis sobre ampliação de acesso na fisioterapia. Então, tem muita lei sendo discutida no Congresso Nacional, nas assembleias legislativas, que podem avançar e podem ampliar o acesso da sociedade à fisioterapia. Ampliando o acesso da sociedade à fisioterapia, a gente tem mais fisioterapeutas sendo contratados, mais fisioterapeutas sendo inseridos para cumprir essas políticas públicas. E a aprovação do piso salarial que eu falei no início do vídeo. O que que é interessante a gente pensar? Existem hoje, em algumas regiões, pisos definidos por convenção sindical.
O que hoje está na fase final de tramitação é o piso salarial nacional por lei. Então, haverá uma alteração na lei de 30 horas, incluindo o piso salarial por essas 30 horas. Você tem ali um piso mais ou menos de R$ 4.600 definidos por lei. É isso que está sendo discutido, e as chances de aprovar isso são muito grandes. Abre uma janela muito boa de oportunidade para 2026 para quem pensa em viver da fisioterapia. E aí, quando a gente pensa em faixa salarial por região, a gente já falou da média ali nacional por 30 horas, 3.100 a 3.200. Em São Paulo, Rio e Brasília, você tem algumas diferenças. Em São Paulo, por exemplo, 3.920. Rio de Janeiro, 3.000. Brasília, 3.380. São esses dados que o portal Salário ele apresenta. Como eu disse, por exemplo, você já tem convenções sindicais no estado de São Paulo, que é o estado que eu estou, de R$ 4.200 para alguns sindicatos. Então, vai depender muito da sua convenção sindical, do mercado que você está inserido. Provavelmente, quem está no mercado que o município ou a região, economicamente, ela é mais deficitária, em comparação com uma capital, por exemplo, provavelmente você tenha um retorno que tende a ser menor. Então, é importante você também não só avaliar as oportunidades que a profissão dá, mas também as oportunidades de mercado com base nas regiões. Isso é fundamental para você entender. E qual que é o perfil do fisioterapeuta para 2026? A gente falou de mercado, a gente falou de dados gerais da profissão. A primeira questão é que a gente tem que unificar o perfil técnico, o perfil gestor e o comunicador digital. Não há mais como fugir disso. O mundo ele está extremamente digitalizado, o mundo ele está carecendo de perfil técnico para resolver problema, e a gente precisa de gestor para unificar tudo isso e propor uma gestão de relação de cuidado eficiente. Talvez, aqui não acredito que eu não erre quando eu reafirmo que o grande problema da fisioterapia é a gestão. A gente precisa formar mais gestores para organizar esse trabalho de gestão de serviço, de posicionamento digital, de marketing em saúde e também ter profissionais que lideram o mercado, porque todas essas competências, ou podem ser enxergadas também como habilidades, essas são competências emergentes. Elas são emergentes para a fisioterapia, né? Então, quando a gente pensa no fisioterapeuta para 2026, quando a gente quer um perfil técnico, um gestor e um comunicador digital, a gente está pensando em gestão de serviço, a gente está pensando em marketing em saúde, a gente está pensando em posicionamento digital e de profissionais que lideram. Então, você tem que pensar no que nessas competências emergentes para se desenvolver para o ano de 2026. E aí fica a pergunta, e eu gostaria muito de que você comentasse o que você acha, o que você achou, desse vídeo e também o que você acha da fisioterapia em 2026. Se você é fisioterapeuta, você está pensando em cursar, depois desse vídeo, o que você achou? Vale a pena cursar fisioterapia? Não vale a pena ser fisioterapeuta em 2026? Opinião particular do Rafael, vale muito a pena. A fisioterapia é uma profissão muito ampla e que gera muitas oportunidades. Mas para isso, você tem que unir o perfil técnico, o perfil gestor e o perfil de comunicador digital, sobretudo. Gente, muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de curtir o canal, seguir aí o canal, comentar, compartilhar o vídeo, dar o like e a gente se vê até o próximo vídeo. Muito obrigado.